para minha surpresa, super funcionou, né? Primeira semana eu saí totalmente do efeito platô. E na primeira semana eu perdi 6 quilos. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que Boa alegria estar noite. aqui. Prazer te receber aqui, tá? E saber um pouco da sua trajetória, inspirar essas mulheres aí que estão querendo iniciar a alimentação magnífica. Então vamos começar você contando um pouco da sua história alimentar, né? Sobre esse efeito platô de 12 anos aí. Conta aí como é que foi esse histórico antes da alimentação, antes do método. Desde quando eu conheci, né, o método, eu tenho vivido dias maravilhosos, sensações maravilhosas com tudo que aconteceu no meu corpo, né? De fato, desde a minha infância, eu sempre tive problema com balança, né? A primeira lembrança que eu tenho era minha mãe, na hora do almoço, dizendo para mim: Mari, para de comer. E meu irmão: Léo, come mais. Mari, para de comer. Léo, come mais. Então, assim, desde criança já tinha aquele problema, né? E daí eu sempre fiz dieta, sempre tentava, mas eu nunca conseguia. Às vezes dava certo, mas depois eu me perdia, né? E acabava adquirindo tudo de novo, né? E depois que eu casei, tive filhos, isso aí aumentou bastante o meu peso e meio que eu desisti. Porque desde que eu tive minha primeira filha, eu estacionei, assim, no efeito platô mesmo, né? 65 quilos, 66. Daí eu me esforçava, fazia de todo jeito. E daí oscilava, Qual, 67. qual tipo de dieta você fazia, basicamente? Sim, eu já fui a nutricionista. Há várias, aquelas de 3 em 3 horas comer. E também muitas pesquisas. Uma coisa que não funciona, gente. A gente se alimenta muita coisa assim, de internet e acaba se perdendo, né? Porque eu acho que a virada de chave é justamente isso, a orientação. Porque as dietas, elas estão aí, mas a gente sozinha, é muito difícil. Eu digo porque foi a vida toda tentando, né? E daí eu tentava. Eu sei que pelas minhas últimas dietas eu estava comendo só ovo com banana e frita com canela. Eu inventava umas coisas que foi com trauma de comer, Carlos. Para mim, se eu comesse mais um pouquinho, eu já ia engordar, porque era um efeito sanfona, sempre, sempre. E desde a minha primeira gestação, então, eu não tive mais satisfação com o meu corpo. Assim. E aí foi aí que você buscou, né? Essa alimentação, foi aí que você já estava buscando algumas dietas e encontrou essa ou não? Foi assim por acaso que você nos encontrou ali Foi dentro? bem, foi bem por acaso, né? Como eu disse, eu já tinha desistido, né? Mas aí eu conheci o seu perfil e eu já tinha lido um pouco sobre a cetogênica, low carb, mas é aquela coisa, não conseguia fazer porque sem a orientação, né? E vendo como você teve resultado, as magníficas tiveram resultados, como você estudou, né, para isso, se preparou e tal. Eu disse, eu vou tentar, eu vou fazer essa tentativa. Eu já passei 34 anos tentando, por que não tentar agora, né? E daí foi, para minha surpresa, super funcionou, né? Não sei se já pode falar, na primeira semana eu saí totalmente do efeito platô e há 12 anos, desde a minha primeira gestação, que eu ficava nesse peso, 65, 66. E quando eu entrei no método, já estava com 68. Já estava assim, ó, naquele máximo. E eu fui bem desacreditada, mas eu disse, eu vou confiar e vou fazer, né? E daí, na primeira semana, eu perdi 6 quilos. Só na Que primeira semana. Olha isso, gente. Olha esse resultado em uma semana. Que Isso, demais, e mano. daí eu até já disse, já valeu, porque, gente, 12 anos sem conseguir chegar nesse peso. Eu disse, eu nem me lembro a data que eu pesei. Uma vez eu lembro que eu cheguei nessas dietas malucas que a gente fazia, tinha tontura, dores, e um dia eu pesei 62. Aí eu, olha que magnífico. No outro dia já não estava mais. Aí foi subindo. Eu tive logo raiva, desgosto. Eu disse, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. E graças a Deus agora eu encontrei o certo. E quantos quilos foram nos 45 dias, mano? Nos 45 dias foram 11 quilos. É A isso, minha gente. primeira meta, de fato, eu já estava muito satisfeita só em chegar nos 62 quilos. Daí, como eu alcancei na primeira semana, eu disse, nossa, então se eu entrasse na casa dos 50, aquele peso de adolescente, meu Deus, seria tudo. Não, mas tá bom, porque 62 já foi ótimo, né?
Com 30 dias o método, eu entro na casa dos 50 quilos, para minha alegria, né? Na casa dos 50, na verdade, né? Hoje eu tô com 57, fechado. Mas E ainda tá bom, né? Ou você é, quer mais ainda? eu ia até comentar isso, que eu nunca imaginava estar começando o ano falando essa frase, né? Hoje eu tenho o peso ideal. Ah, Gente, vocês não têm em noção, assim, do peso janeiro, dessa gente. palavra. Em janeiro, que é o mês que o pessoal tá mais doido, né? Meu Deus, eu preciso emagrecer, eu preciso conversar. Ela já chegou do peso dela. Isso não tem preço. Eu nunca imaginava, nunca imaginava no começo do ano. Foi realmente o método, foi realmente toda a comunidade. É indescritível o que a gente vive lá, assim, o apoio, a força, a motivação e que gera bastante resultado. E Mari, o que que você viu de diferente assim na sua saúde, no dia a dia, né, no seu corpo, além do emagrecimento, né? Além do emagrecimento, uma disposição incrível, assim, porque eu sou um pouco ativa, né? Só que devido a essas alimentações erradas que eu tinha, porque de fato, é até vergonhoso dizer isso, mas meu paladar era super infantil. Eu gostava de xilito, sorvete, xilito aí, salgadinho, Xilito, aqui Xilitos, fandangos? isso. Ah, sim. Aqui na região a gente chama Ah, xilito, né? Então era xilito, pirulito, bombom, chocolate. Nossa, era muito infantil, meu paladar era vergonhoso. Eu comia escondido. muito. Eu até hoje eu gosto, tá? Às vezes na minha sessão eu como, mas não é uma coisa que tá presente no meu dia. Mas eu amo Danoninho. Sim, sim, eu também. Então, assim, como eu vivia nessas dietas malucas, né? Tentando uma coisa, tentando outra, aí eu não me aguentava, Carlos. Quando eu dizia assim, eu vou comer, aí eu comprava uma caixa de chocolate. Era uma compulsão horrível. Uma caixa de chocolate, aí tomava com sorvete, aí pegava os salgadinhos, e era aquele desastre. E por conta disso, no outro dia, Carlos, eu amanhecia, parecia que eu estava operada de tanta inflamação. Os seios doíam, as pernas, braços, muita dor de cabeça e uma preguiça. Eu era muito preguiçosa, assim, eu não tinha disposição, simplesmente não tinha, né? Hoje eu entendo que era o carboidrato, né, que fazia isso tudo comigo. E a gente acaba indo cada vez mais pro buraco, né? Porque a gente, normalmente eu pensava assim, né? Quando eu tava afundado, né, nessa vida cheia de carboidrato. Ah, comi hoje no almoço, já saí da dieta, né? Então, à noite eu vou também finalizar. Mas aí no outro dia eu não finalizava. E aí pedia aquele tanto de carboidrato no outro dia passando mal, ou depois na hora de dormir não conseguia dormir. E aquela fadiga, aquela indisposição, mas você não consegue voltar. Porque cada vez que você pensa, eu vou só mais um pouquinho, essa vai ser a última vez. E aí você não consegue. Não vai. E aí, essa próxima vez vai ser a última vez. Você não consegue voltar. Então você tem que achar uma alimentação que te dá saciedade, que você vê resultado rápido nos primeiros dias já, para te dar gás para você seguir. Eu emagreci já 2 quilos hoje, então, não, vou conseguir seguir, eu vou nesse caminho aqui porque tá dando resultado, né? Uhum. É exatamente isso, é um caminho sem volta, porque você vai, já quebrei mesmo, e eu era muito assim, Uhum. eu sou 8, eu sou 80, se eu tô quebrando, vamos com tudo. E daí, quando eu ia me pesar, era incrível, Carlos, em questão assim de dias, eu aumentava 2, 3 quilos, em uma semana eu aumentava 4 quilos, muita Uhum. retenção de líquido, e é isso, o psicológico da gente ia desestruturar para baixo, porque é tanto esforço. Eu disse, poxa, eu faço tanta dieta, eu tento tanto, e num dia que eu quebro, eu consigo isso, né? Era trágico. E isso é muito bom de ver, né? Que é possível mudar essa situação. E eu tô vendo que muita gente tá falando aqui que tá desse jeito hoje, né? E que passou no nutricionista, quem foi que falou? Passou no nutricionista, mandou comer de 3 em 3 horas, mandou tirar um monte de coisa que ela gostava. Aqui, ó. E isso acaba te frustrando, né? Você vai no nutricionista, por exemplo, e aí a pessoa passa uma dieta de 3 em 3 horas. Você não consegue seguir aquela alimentação a todo momento, ficar pensando em comida. Muitas vezes você tem uma lista de um cardápio pronto ali, e aí você não tem aquele alimento em casa. E aí você fica, meu Deus, o que eu vou comer agora? Fica perdido, aí acaba desistindo. Vai comer na rua, pede um iFood, e aí acaba de vez. Então, o mais importante, e que eu vejo isso no método, é você ter uma lista onde você pode comer o que quiser ali dentro, você mesmo pode montar seus pratos, tem uma sugestão, tá.
eu posso também seguir aquela sugestão. Mas se não tiver aquele alimento em casa, eu posso comer outro que esteja ali dentro daquela lista. E isso te dá uma liberdade muito grande. Fora a saciedade, que não te faz ficar comendo a todo momento, né, Mari? E isso ajuda demais numa dieta. Sim, inclusive foi uma das coisas que eu achei assim fantástico. Que eu comecei a comer bastante e eu já tinha aquele medo, né? Não, não, isso não pode estar certo, não. Eu devo estar engordando. E eu fazia o acompanhamento, né, lá dentro, e todo mundo tá ok, tá certo. Esse tanto aí, meu Deus, eu tô comendo muito. E pode comer até a saciedade. E eu comia e eu disse, cara, isso vai dar errado. Aí quando eu vi na primeira semana que se foram os 6 quilos, eu tô comendo isso tudo e perdi 6 quilos, não tem condição não. É aqui que eu vou morar e é aqui que eu vou ficar. E é sensacional, porque é tão bem nutrido, a gente fica tão saciado que é aquela coisa, você não sente falta. E vai perdendo, né? Você vai criando aquela consciência, vai perdendo o desejo por doce. Gente, é tudo muito natural. O bacana é que as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente, natural. Nada é forçado. A gente não força ficar em jejum, a gente não força ficar sem comer. É natural. Natural simplesmente pela correção da sua alimentação hoje. E aí muitas pessoas estão perguntando aqui, e aí você não come, vocês não fazem exceção? Então, o que eu sempre indico, né? Você, quando está querendo perder muito peso, não indique ficar fazendo exceção, porque isso acaba te levando a ter vontade de ficar comendo aqueles alimentos, tá? Muitas vezes você sai e não consegue voltar. E quando você tem muito peso para perder, você precisa ter um foco maior. Nada vem fácil, não. Então você precisa ter determinação. Claro que existem dietas prazerosas, dietas que te dão mais facilidade, mas não é que você vai ficar comendo, por exemplo, toda semana você vai comer coxinha. Toda semana você vai comer brigadeiro. Não, você pode substituir, fazer outras receitas que substituam esses alimentos muito calóricos e cheios de carboidrato. Mas com o tempo, depois que você chegou no seu peso ideal, quando você já está próximo, você vai poder fazer sessões em tempos periodizados, claro, né? Todo dia, toda semana, mas que você vai aprender a ter a base alimentar com a alimentação de verdade. Você aprendendo isso, você não engorda mais. Por quê? Você sabe, você comeu alguma coisa ruim num dia, né? No dia anterior, no outro dia você recomeça e tem a base no seu dia a dia, a maior parte do seu dia, você vai comer comida de verdade, a alimentação magnífica. Isso te deixa com disposição, com energia, você mantém o foco e te deixa saciada, né, irmão? É bem isso, essa questão assim da saciedade, clareza mental, atividade para brincar com as crianças. Eu lembro que a gente ia muito para um parque aquático lá no Ceará e eu chegava e as crianças, mãe, vamos brincar, vamos correr, bora. Só que eu passava primeiro lá nos doces, eu comia o cachorro-quente, eu ia comendo um sorvete e a gente tinha um dia para ficar lá no parque. Daí eu ficava tão para baixo que eu ia dormir. Eu deitava naquela maca, não tinha prazer em me expor, meu corpo não me sentia confortável em pôr biquíni. Eu me deitava na maca e dormia. Quando eu acordava, já deu a hora, o parque vai fechar. E as crianças tinham brincado. E eu perdi aquele momento com elas, de viver aquela memória lá com elas. Eu disse, não, mamãe não conseguiu. E hoje eu vejo que se eu tivesse tido uma alimentação correta, né, se eu tivesse priorizado os alimentos certos, eu já tinha gerado essas memórias nela. Mas agora eu vou gerar. Com certeza. E Mari, qual a parte do corpo que mais te incomodava, assim, que você precisava mudar? Na verdade, eu tinha assim a proporção, né? E eu não era satisfeita com isso, porque quando eu aumentava, eu engordava braço, eu engordava coxas, geral, né? Geral, não era aquela coisa de só barriga, perder a barriga, mas eu tinha muita vergonha dos braços, né? Você falou aí, eu sou cantora, eu gosto de cantar, então isso abalava muito o meu emocional na hora das minhas apresentações, porque se eu tivesse assim mais cheinha, eu não estava nem confortável, porque eu não estava bem com o meu corpo. O povo, canta aí uma música, canta aí, posta um vídeo. E eu, Mas não era por conta de cantar, era por conta que eu não estava bem mentalmente, porque eu não estava satisfeita. E eu queria até falar de uma história bacana, porque, tipo, quando você está num voo, você escuta aquela mensagem, em caso de despressurização, máscara de oxigênio Skyrão. Coloque a máscara primeiro em você, e depois você coloca na outra pessoa. E isso eu trouxe para mim uma metáfora como meta de vida. Quando eu passei a colocar a máscara de oxigênio em mim, cuidar de mim primeiro, né? Cuidar da minha alimentação, que refletiu na minha mente, que refletiu no meu novo estilo de vida.
eu estou apta para viver bem melhor com as pessoas que convivem comigo, com a minha família, né? Dar mais amor para minhas filhas. Então, assim, a palavra que eu quero deixar é para você que está aí com medo, está com dúvida, a máscara de oxigênio é primeiro em você. Você tem que fazer isso por você. Não é ninguém, ai Deus, ai universo, eu não emagreço. É não, gente, é você. E eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Eu já culpei tudo e todos. A Aham. situação, né? Mas quando eu tive a autorresponsabilidade, entendi que estava em minhas mãos, né? E daí, quando eu encontrei o método, pronto. Carlos, desde quando eu comecei esse método, só coisas maravilhosas foram atraídas para minha vida. É como assim, você mantém aquela vibe, você tá tão bem, você tá tão em alta, você tá se gostando assim do que vê no espelho, que coisas boas começam a acontecer naturalmente. E como eu sempre digo, e nunca vou cansar de dizer, eu dou o caminho, mas quem chega lá no objetivo é você. E você fez isso com maestria, então parabéns, muito obrigado por estar com a gente. Beijo, eu que Coisa agradeço.